E aí, pessoal, mais um SOS Quatro Patas aqui no Entra no Clima para falar da saúde do seu animalzinho de estimação. Você que tem o seu cachorrinho, tem o seu gatinho, fique ligado, porque hoje nós teremos aí mais informações como sempre importantíssimas aqui direto do Hospital Veterinário Quatro Patas, nossa super parceira. E hoje nós vamos estar falando sobre os exames de imagem, né, que são exames especializados que vocês encontram aqui sim no Hospital Quatro Patas, tá, gente? Inclusive com equipamentos de última geração, com profissionais capacitados e especializados para realizar, né, esses procedimentos. E quem vai falar um pouquinho sobre eles hoje é o Dr. Saul. Eu digo um pouquinho, Dr. Saul, porque é impossível a gente abranger sobre todos esses procedimentos, né, aqui no quadro hoje. Mas quem quiser e precisar, é só vir aqui que com certeza vocês vão ver na prática tudo isso que o Dr. Saul vai falar hoje e muito mais. É importante, né, Dr. Saul, se ter a segurança de exames de imagens como os que vocês têm aqui. Boa tarde, Larinha. Boa tarde você que está em casa, está nos assistindo. Olha, Lara, é sempre um tema importante, né, falar de exames de imagem. O diagnóstico por imagem, ele tem sido uma das áreas da medicina veterinária que mais tem avançado nos últimos anos. E para um grande salto, a gente ter excelentes exames com qualidade de imagem que nos traz acurácia e que faz com que a gente possa identificar desde corpos estranhos, como é o caso de animais que ingerem objetos, e no raio-x a gente consegue identificar, algumas vezes no uso do ultrassom, como também fazer o acompanhamento gestacional de um animal para saber se aquela gestação está dentro da normalidade, né? Fazer exames cardíacos como o eletro e o ecocardiograma, que também pode ser feito com Doppler, a avaliação da função circulatória feito com o Doppler, para que a gente saiba se naquela região está tendo uma hipóxia ou não. Tudo isso, ele traz uma qualidade na avaliação do animal e faz com que a gente consiga identificar doenças precoces, né? Alguns problemas renais, por exemplo, onde com o auxílio da bioquímica e dos exames de imagem a gente consegue saber, a gente consegue fazer uma avaliação muito boa daquele rim, por exemplo, do baço, do fígado, do pâncreas. Então, os exames de imagem, eles hoje são uma realidade muito boa na medicina veterinária, é uma coisa extremamente importante e faz com que a gente consiga ter um diagnóstico mais preciso na hora de você identificar, por exemplo, um tumor que está na cavidade abdominal, uma metástase tumoral num pulmão, por exemplo, né? Um animal que tem um problema cardíaco, uma válvula, né? Uma válvula mitral, uma válvula tricúspide que não está funcionando bem, um refluxo, que antigamente a gente apenas com estetoscópio ia lá auscultar aquele animal e ver se aquele animal tinha um sopro e tentar pela localização identificar onde era o sopro. Hoje, com o ecocardiograma, a gente consegue visualizar exatamente qual o defeito da válvula que está provocando aquele refluxo e entrar com a medicação adequada, porque a gente sabe identificar exatamente qual o problema. Então, os exames de imagem, eles hoje são uma realidade muito positiva na medicina veterinária, né? Conseguimos avançar muito nos últimos anos e, graças a Deus, estamos andando a passos largos. Eu confesso que tinha alguns desses exames que eu não sabia que existia aí na medicina veterinária, né? Ainda mais com todo o grau, né, de tecnologia que se existe hoje. Eu não sabia não, porque eu sabia que existia elétron para ser um eletro, né, dos animais. Realmente é algo que eu pensava que só acontecia para humanos, mas que bom que existe para garantir essa segurança. E tem alguns desses exames de imagem, né, como o eco e a ultrassonografia, que são novidades aqui, né, doutor Saúl? Isso, exatamente, né? Eram exames que a gente não fazia aqui no Hospital Quatro Patas, a gente fazia com um profissional terceirizado e hoje a gente já faz aqui no Hospital Quatro Patas. E isso é muito bom, porque traz mais agilidade ainda, né? A gente, quando faz o próprio exame aqui no hospital, a gente consegue ter um resultado muito rápido e isso ajuda muito na hora do tratamento, né? Um exame de um raio-x, por exemplo, que a gente já fazia aqui já há um bom tempo. Aliás,
a Quatro Patas foi o primeiro, né, estabelecimento Sempre sendo pioneira, né? a fazer raio-x, por exemplo, aqui em Mossoró. Há mais de 10 anos que a gente já trabalha com raio-x aqui, né? Antes mesmo da própria festa a gente já fazia raio-x, né, esse tempo todo. E a gente sempre trazendo essas inovações. E não só a realização de um exame de ultrassom e de um eco, como fazer com excelente qualidade. O aparelho que a gente usa hoje aqui para fazer um ultrassom, por exemplo, é o mesmo que você faz quando você vai num profissional médico para fazer um ultrassom. Quer dizer, são equipamentos com acurácia, né? São equipamentos americanos com extrema qualidade e acurácia, né? O nosso raio-x aqui é um raio-x digital. Interessante é que eu fui com meu pai, por exemplo, lá no hospital e fui acompanhar ele a bater um raio-x do pulmão. E o equipamento que tinha lá no hospital é o mesmo, igual ao que eu tenho aqui. É o mesmo equipamento, né? Então, assim, são investimentos que a gente faz para que a gente possa trazer uma excelente qualidade na hora de avaliar a saúde de um animalzinho de estimação, seja um cão, seja um gato. Lara, interessante é que alguns equipamentos que a gente usa têm uma precisão e uma acurácia até um pouco maior do que a que se usa em humanos. Por exemplo, um eletrocardiograma que é feito em ser humano, se a gente for fazer no animal, não fica muito bom. Porque o animal, ele tanto treme um pouco mais, mexe um pouco mais, como é preciso uma sensibilidade maior, por exemplo, para avaliar o coraçãozinho de animais muito pequenos. E o eletrocardiograma que a gente usa, ele é um desenvolvido próprio para a medicina veterinária e ele tem filtros específicos para cada espécie, porque existem eletricidade cruzada nos animais. E o que a gente usa em ser humano, né, ele não fica tão bom no animal. Então, são equipamentos até com acurácia desenvolvida especificamente para cada animal. Um raio-x que a gente faz, um raio-x digital, ele tem um software específico para avaliar aquela topografia anatômica do animal específico. Então, a gente tem um software que avalia cães, que avalia gatos, que dá a dimensão normal dos ossos, por exemplo, que ajuda a calcular o tamanho cardíaco, a angulação das estruturas. Da mesma forma, ocorre com o ultrassom. Né? O nosso ultrassom, ele, embora seja o mesmo ultrassom que se usa em humanos, inclusive nas boas clínicas de excelente qualidade, ele tem software específico para a medicina veterinária que ajuda você a sistematizar, especificar aquela avaliação ultrassonográfica, né? Dando valores adequados para animais. Tudo isso com qualidade, né, norte-americana, que é onde a gente tem hoje a medicina veterinária mais desenvolvida no mundo. Pois é, e fora tudo isso, né, doutor Saul, todo o médico veterinário, claro, que vai pegar o resultado e vai conseguir fazer a avaliação daquele diagnóstico, né, que saiu. Mas não é todo que sabe manusear, então tem que ser profissionais, né, que tenham aí a capacitação para manusear também cada equipamento desse. Isso, exatamente. É preciso ter um profissional capacitado, adequado a fazer eu vou dizer assim, o equipamento, ele faz a parte dele desde que o profissional consiga manusear adequadamente o equipamento, né? Então, você tem aí um fator humano que é importante na hora de se fazer um raio-x, por exemplo, porque tem um posicionamento adequado, na hora de se fazer um ultrassom, porque um ultrassom especificamente, ele é muito operador dependente, quer dizer, vai depender da mão do operador chegar no lugar adequado e ter uma imagem adequada. E a gente está falando em animais, né? Que é tudo bem mais complicado. Exatamente. Então, muitos desses exames, eles dependem muito do operador, o médico veterinário, e ele tem que ser uma pessoa que, além de capacitado, precisa ter experiência com aquilo. A experiência ajuda muito e ajuda muito na hora de interpretar a imagem que foi observada, né? No caso de um eletrocardiograma,
a altura, o comprimento das ondas, né? Saber de repente o que é que está dentro do normal e o que é que não está dentro do normal para aquela espécie e para aquele tamanho. Porque uma onda de um eletrocardiograma, por exemplo, ela vai estar normal para um animal de 40 quilos, mas ela já vai estar diferente, já vai ser uma sobrecarga, por exemplo, no animal de 20 quilos, no animal de 2 quilos. Então, a avaliação do exame pelo médico veterinário é extremamente importante na hora de fazer um laudo correto e adequado. Então, a gente tenta somar tudo isso. A gente soma a experiência do profissional e a sua capacitação com a qualidade do equipamento que se é utilizado. Vamos agora falar então um pouquinho sobre cada exame desse, né? A importância em determinados tipos de situações que chegam aqui que vocês precisam, né, do resultado desses exames, né? Vamos começar falando sobre o ecocardiograma, porque que vocês trouxeram, né, como novidade, viram que é importante fazer o investimento e trazer. Quais são as situações onde se é necessário ter a avaliação desse e o resultado, né, do eco? Olha, Lara, como um hospital que atende muita urgência e emergência e até animais com uma rotina, né? Eu, por exemplo, sou um profissional que faço pós-graduação em cardiologia. E o que é que acontece? A avaliação através do eco, a gente já fazia com o eletro, ela é extremamente importante para avaliar um animal que chegou na urgência com dificuldade respiratória, para saber se aquilo é um problema cardíaco ou se de repente aquele animal não está com edema pulmonar por outras causas, ou se não é um efizema pulmonar, né? Então você identificar a causa. Descarta algumas, né, situações. Isso. E além de tudo, quando você identificar é um problema cardíaco, você saber se aquilo ali é uma miocardiopatia dilatada, por exemplo, ou hipertrófica, ou se é um problema de válvula. Porque isso influencia diretamente na terapêutica que vai ser empregada. E quanto antes você fizer esse diagnóstico, identificar esse problema, mais rápido você tem um resultado satisfatório, né? Você consegue adiantar. Você imagina a situação de um animal que precisa fazer um exame para a gente confirmar ou descartar um problema cardíaco e esse exame vai ser marcado para o outro dia. Ou então, mesmo você atender um animal pela manhã ou na madrugada e o exame só pode ser feito no fim da tarde. Esse animal vai ficar sem o tratamento adequado apenas por suspeita clínica até que esse exame aconteça, né? Então, a importância de se trazer, de se fazer esse exame aqui no hospital, ela está muito direcionada a isso, né? A gente ter uma agilidade na realização desses exames e entrar com a terapêutica adequada. Doutor Saulo, desculpa até a pergunta, né? Mas talvez tenha esteja alguém aí também com essa dúvida. Qual a diferença do ecocardiograma e do eletro, por exemplo? Eu não sei. Os dois são para avaliar o coração. Porém, o ecocardiograma, ele mostra uma imagem topográfica do coração e ele mostra isso em tempo real. Então, com o ecocardiograma, você vê o coração funcionando, você vê ele batendo, você vê as válvulas abrindo e fechando. Você vê o sangue passando através do Doppler, você vê o sangue rico em oxigênio, o sangue que é rico em gás carbônico. Se tem alguma comunicação indevida misturando esses sangues, então com o eco você vê a parte morfológica. Você vê se uma câmera está do tamanho certo ou não, né? E o coração, ele tem um componente elétrico que no eco você não vê. Então, o eletrocardiograma, ele serve para a gente avaliar o componente elétrico, porque é uma malha, né, que faz o coração se contrair, independente da nossa vontade. Imagina se a gente tivesse que ficar preocupado em fazer o coração bater. Misericórdia! A gente ia ficar o tempo todo, bate, né? Bate mais rápido, bate mais ligeiro, por aí vai. Então, existe um componente autônomo no coração que faz ele bater, né? E às vezes ele bate dentro de um ritmo adequado, cadenciado, outras vezes ele bate em um ritmo desordenado. E o eletrocardiograma, ele é o exame que nos mostra, através de ondas,
como é que está o batimento, tanto dos átrios como dos ventrículos, e se esse batimento está correto ou não, está sincronizado ou não, né? E em função disso, a gente consegue identificar alguns problemas nessa malha elétrica, né? Nessa, digamos assim, nessa fiação que tem dentro do coração. Então, uma coisa é o tamanho e o funcionamento das válvulas e das câmeras, que a gente avalia com o eco, né? E com o Doppler, a gente avalia a circulação do sangue. E outra coisa é a avaliação elétrica do coração, porque muitos dos problemas estão nessa ramificação elétrica. Então, só a ultrassonografia. Quando a gente fala em ultra, a gente normalmente pensa quando a cachorrinho ou a gatinha está gestante, né? Mas tem várias outras utilidades. Tem. Na medicina humana, o que a gente mais conhece é o uso do ultrassom para o acompanhamento gestacional, né? A mulher está gestante, então, graças a Deus, hoje as gestações elas são acompanhadas, a gente faz esses exames, né? É muito difícil hoje uma gestação que não seja acompanhada com ultrassons programados a partir de tantos meses e vai acompanhando o desenvolvimento do feto. É a única forma de você ver o feto em desenvolvimento através do ultrassom. E é o que mais se conhece porque é o uso mais comum na medicina humana. Na medicina veterinária também se faz esse uso, né? O acompanhamento gestacional, né? O ultrassom para avaliar a viabilidade fetal, quantos fetos tem, o desenvolvimento uterino. Mas o ultrassom ele serve para muitas outras coisas. A gente usa o ultrassom, por exemplo, para avaliar o funcionamento renal, principalmente quando associado ao Doppler, para você ver o sangue passando dentro dos rins, se isso está normal ou não. A gente utiliza o ultrassom para avaliar órgãos como o fígado, o pâncreas, o baço, ver se esses órgãos estão topograficamente normais ou também ver se esses órgãos estão com mineralização, com nodulação, quando você está suspeitando, por exemplo, de alguma metástase. Então você, a partir de determinado tamanho de nódulos, você já consegue ver no ultrassom, né? Se tem líquido na cavidade ou não e qual é a característica desses líquidos. Na hora de se fazer uma punção, por exemplo, para retirar líquido, a gente pode fazer isso guiado com ultrassom, né? Até para fazer anestesias locais, a gente com ultrassom identifica o nervo e vai lá com a agulha e faz um bloqueio local naquele nervo guiado pelo ultrassom, para que a gente consiga fazer um bloqueio loco-regional adequado para fazer uma anestesia com o menor uso de drogas opioides possíveis. Então, o uso do ultrassom na medicina veterinária ele é muito grande. A gente faz ultrassom de olho, por exemplo, né, para ver um deslocamento de retina através do ultrassom no olho. Um ultrassom dessas cartilagens do pescoço, né, da laringe e faringe, também ajuda muito para identificar alterações, né, ou nodulações. Até no tórax, que na medicina humana não se usa muito ultrassom no tórax, na medicina veterinária a gente chama de FAST, para avaliar a presença de líquido e as características desse líquido na cavidade torácica, a gente também faz com o uso do ultrassom. Então, é um exame extremamente importante. Muitas vezes ele se associa a um raio-x, porque o raio-x ele dá aquela visão panorâmica de uma cavidade abdominal, por exemplo, e com o ultrassom você consegue ver detalhes mais finos, né? Então, o ultrassom junto com o raio-x, eles fazem assim, um casamento muito bom em várias situações, né? São exames diferentes, né? Mas em muitas situações eles são complementares. O ultrassom ele não é muito usado, ele não tem muita finalidade para ver estrutura óssea. E aí é uma situação específica do raio-x, né? Assim como para avaliar tecidos moles, é uma situação específica mais da ultrassonografia. Quando a gente faz todos esses exames, a gente consegue somar, né, a capacidade, o melhor que cada um tem muitas vezes e consegue chegar a um diagnóstico rápido e preciso.
Você falando aí da situação do raio-x, né, com relação aos ossos, eu lembro da situação da minha gatinha, né, que eu cheguei aqui e não sabia se tinha uma bala como é que vocês chamam, chumbinho, de né? chumbinho, isso. E aí você diz, não, tem que fazer o raio-x, né, e aí foi detectado realmente que estava lá. Naquela situação, por exemplo, o ideal era realmente o raio-x, porque a gente estava vendo uma estrutura óssea com um corpo, com um projétil de alta densidade. E ali o ultrassom ele não funciona muito bem para aquilo, né? É o mundo, né, minha gente? Esses exames de Dr. impossível realmente falar de todas as qualidades, vamos dizer assim, que esses exames eles possuem, né, de tudo que eles possam oferecer aí a cada animal que chegue aqui no hospital necessitando. O que importa, principalmente, é que vocês sabem que vocês vão ter a segurança e a garantia de que trazendo o seu bichinho aqui para o Hospital Veterinário Quatro Patas, ele vai ser atendido da melhor forma e com todos esses equipamentos aí de última geração. Para finalizar, né, falou aí em todos esses exames, aí me veio aqui, existe ressonância, tomografia para animais? Existe sim, Lara. A tomografia e a ressonância, elas já existem para a medicina veterinária, são equipamentos humanos que são adaptados, né, para animais, tem software já específico para animais. Em países como os Estados Unidos, isso já está na rotina clínica, na União Europeia também, na Inglaterra. No Brasil é um pouco restrito. A tomografia, ela não tem aqui na nossa cidade, né? Mas ela é uma realidade, por exemplo, em Natal, em Fortaleza. Uma cidade do tamanho de Fortaleza, para você ter uma ideia, tem apenas 2 locais que fazem tomografia, né? Em Natal tem um local que faz tomografia só. Então é um exame que não está na rotina clínica na maioria das cidades do Brasil, apenas nas capitais, né? E algumas capitais também não tem, né? E a ressonância ainda é uma realidade mais rara ainda, né? A ressonância a gente não tem aqui no Nordeste, a gente vai ter ressonância ali no centro, Rio, São Paulo, né? Brasília, e se não me engano também estão colocando agora em Curitiba, né? Uma ressonância, não sei se já está funcionando. Então são pouquíssimos locais que tem ressonância e não está na rotina, né? Você vê, por exemplo, em São Paulo, eu sei que tem uma ressonância na USP, na própria faculdade lá de medicina veterinária, né? Em Jaboticabal estão colocando uma ressonância também, mas assim... Esses outros exames, né, de imagem já são suficientes, né? Exatamente. A gente tenta suprir uma necessidade de uma ressonância, por exemplo, associando os outros exames. Então você, pela sua experiência, você pede lá um raio-x, às vezes de uma estrutura óssea, né? Mas você tem a suspeita da ruptura de um ligamento, então você faz uma radiografia, vê o deslocamento ósseo, faz um ultrassom para ver ali a musculatura e algumas estruturas ali, alguns nervos. A tomografia também ajuda, então a gente tenta somar os outros exames de imagem para que a gente chegue no diagnóstico mais rápido, mais preciso possível, já que a gente não tem uma ressonância, por exemplo, para indicar diretamente uma lesão em um determinado ligamento. Doutor Saulo, olha, mais uma vez, né, eu fico impressionada com tudo que vocês fazem aqui na Quatro Patas, tá dando aí total segurança a quem tem animal de estimação para trazer caso seja preciso, viu? Parabéns a todos vocês e lembrando, tá, gente, que aqui estão abertos 24 horas, então se vocês precisarem, qualquer horário, né, doutor Saulo, é serviço essencial o Hospital Veterinário Quatro Patas, então por causa dos decretos e tal, essas pessoas podem achar que não está aberto, mas está sim, qualquer horário que vocês cheguem aqui na Quatro Patas. Exatamente, Larinha. O Hospital Veterinário Quatro Patas, ele está sempre aberto. Eu não me lembro qual foi a última vez que a gente fechou as portas, né? Assim, a gente está há muitos anos aberto, direto, 24 horas, independente de sábado, domingo, feriado, pandemia. É um serviço essencial, não tem nem como questionar. Hoje em dia, os nossos animaizinhos, eles necessitam muitas vezes de atendimento de urgência e precisa ter um local que faça esse atendimento, né? Então, o Hospital Veterinário Quatro Patas, com essa responsabilidade social, né, e o zelo, o cuidado para toda a comunidade, porque a gente sabe que a qualquer momento pode acontecer um acidente ou um incidente que faz com que a pessoa precise
de um cuidado médico veterinário e ele tem o Hospital Veterinário Quatro Patas para trazer sempre aberto. Tá, Jota, Saulo, muitíssimo obrigada, viu? E quarta-feira tem mais SOS Quatro Patas aqui no Entra no Clima. Até lá!